Então vamos lá, dado tudo que a gente falou até aqui, a gente falou coisa pra caramba, hein? A gente falou o que é ato administrativo, a aplicação do ato administrativo, a gente falou da teoria do órgão, que é a teoria de Otto, tá? Otto é um alemão que criou a teoria do órgão, que fala que a pessoa jurídica está ligada à pessoa a quem lhe deu causa, que o órgão ele é um ente despersonalizado, ou seja, o órgão ele não tem personalidade jurídica, quem tem personalidade jurídica é a pessoa a qual ele está ligada. Eu dei o exemplo para vocês no caso do agente, um agente policial, GCM, AMT, vigilância sanitária, que tem poder de polícia. Ele faz um ato, ele não responde pelo seu ato, porque ele não tem personalidade jurídica, ele está ligado à pessoa jurídica de quem lhe deu causa. Ele está ligado à pessoa jurídica de quem lhe deu causa. Quem lhe deu causa? Ué, se ele for um servidor estadual, vai ser o estado de Goiás. Se ele for o servidor municipal, é a prefeitura. Se for o servidor da União, é a União. Tem mais, Wender? Claro que tem. Tem a autarquia, por exemplo, tá? O INSS. Se ele for do INSS, é lá que ele vai responder. Fundação pública, por exemplo, FUNAI, a Biblioteca Nacional, vai responder num órgão a qual tem a personalidade jurídica para responder o ato dele. Se for uma sociedade de economia mista, tipo a Petrobras, é lá que ele vai responder. Se for uma empresa pública, tipo a Caixa Econômica Federal, ele é lá que ele vai responder. Entende? Então, o agente ele está ligado à pessoa jurídica de quem lhe deu causa. E a pessoa jurídica a quem lhe deu causa é a pessoa que vai responsabilizar pelo ato de seus agentes. Isso é imputação objetiva do Estado, tá? Vocês vão chamar isso daqui, eu vou reconfigurar o que eu disse. Vocês vão chamar isso aqui de teoria da culpa administrativa. Vou falar de culpas, não vai ser agora, mas que vocês partem do princípio que isso aqui é a teoria do risco administrativo, tá? Que é a culpa objetiva do Estado. O Estado faz, o Estado paga. Só que, nessa situação que o agente fez, cai de volta nele a tal da ação regressiva. Então, ó, o agente faz para o particular. O particular não entra com a ação com a agente, ela entra contra a administração pública. E a administração pública entra contra o agente. Então é a administração pública que processa ele depois. Wendel, em que esfera? Ué, nas três: civil, penal e administrativa. Civil, criminal e administrativa. Civil, multa. Administrativa, exoneração. E criminal, vai ser preso no final das contas. Pode ser que no final o cara acabe preso, tá? Quando que ele vai ser preso, Wender? Se ficar configurado dois requisitos: culpa ou dolo. Dolo é a ação deliberada do agente de causar o estrago, de fazer o ato. Culpa, eu falei para vocês, negligência, o cara tinha que saber fazer, ele tinha noção do que estava acontecendo, mas quis continuar com a ação, ele foi negligente. Imprudência, ele deveria ter tomado os cuidados, não tomou e o ato aconteceu. Imprudência. Imperícia, ele deveria saber fazer, não sabe fazer. Tipo o médico que faz uma cirurgia plástica e deixa a pessoa deformada lá, coloca aquelas próteses de silicone, a prótese fica torta, a pessoa fica ali com a prótese torta pro resto da vida. Isso é um ato de imperícia. Ele deveria ser bom, ele deveria estar apto a fazer aquilo, ele deveria ter a prática necessária para fazer aquilo. Não tem, ele causou uma lesão, então ele pode ser processado por culpa, no caso, por imperícia. Beleza? A gente falou isso. E eu disse também para vocês algo importante, tá? Eu disse para vocês também os tipos de ato administrativo. Eu disse que os requisitos dos atos administrativos é competência, finalidade, forma, motivo e objeto, que a gente vai chamar de COFINFOMOB. Eu disse para vocês que os atributos dos atos administrativos é presunção de legitimidade e veracidade, auto-executoriedade, tipicidade e imperatividade. Esses são os atributos dos atos administrativos. Wender, tem mais? Tem as espécies de ato. Desculpa. Tem os atributos eu já falei. Tem as espécies de ato administrativo. Se eu só falar as espécies, eu não fico satisfeito. Não é o que eu gosto de fazer. Então a gente vai abrir aqui para vocês, para a gente desenhar as espécies de ato administrativo. Mais do que saber, mais do que decorar, a gente tem que saber como é que acontece esse negócio. Então, vamos lá. Vamos para as espécies de atos administrativos. Então, as espécies de ato administrativo, a gente vai lembrar dos atos enunciativos, tá? Enunciativos, a gente vai ter os atos negociais, a gente vai ter os atos ordinatórios e a gente vai ter os atos normativos.
Os atos enunciativos é quando a administração é convidada a garantir, a prestar fé a algo que foi dito, a algo que foi colocado, a algo que foi anunciado pelo particular. Quer um exemplo? Eu digo assim para vocês, ó, meu nome é Wender, eu sou de Santa Helena e sou filho do seu Osano com a dona Valdirene. Aí você fala assim, legal, Wender, essa é a sua palavra. Mas o que você tem para provar que você é o Wender, que nasceu em Santa Helena e que é filho do seu Osano e da dona Valdirene? Simples, eu vou lá no cartório da cidade, vou tirar uma cópia da minha certidão de nascimento. E essa cópia, ela é um ato enunciativo da administração pública. A administração pública está só confirmando a informação. Ela está anunciando para todos, ó, é verdade, o Wender é daqui, o Wender nasceu aqui. Então, vocês vão colocar os atos enunciativos, vocês vão colocar como mnemônica a mnemônica da capa, tá? É a mnemônica da capa. Qual que é a mnemônica da capa? Simples, certidão. Vocês vão colocar apostila, vocês vão colocar parecer, vocês vão colocar e atestado, tá? São os atos da administração pública que eles só vão confirmar aquilo que você disse, tá? Elas vão dar fé àquilo que você levantou. Eles vão justificar aquilo que você levantou, beleza? Os atos negociais. Ué, o nome já está falando, é uma negociação. Você vai ceder um pouquinho, a administração vai ceder um pouquinho e vocês vão chegar no consenso, tá? São os atos negociais. Nos atos negociais, eu quero que vocês lembrem de panela, tá? Eu quero que vocês lembrem de panela. Deixa eu colocar separadinho que fica legal pra caramba. Panela. Mnemônica legal pra caramba, tá? Panela, vocês vão lembrar de permissão, vocês vão lembrar de autorização, vocês vão lembrar de nomeação. Vocês vão lembrar de exoneração a pedido, tá? Exoneração a pedido. Vocês vão lembrar de licença. E vocês vão lembrar de admissão. Eu vou falar com calma cada um, tá? Ó, vou pintar aqui, ó. Vou colocar uma cor bem legal. Vou colocar... Deixa eu ver se eu acho uma cor bacana aqui para destacar. Vou colocar aqui azul. Aí essa outra mnemônica eu vou colocar de azul também, né? Para ficar tudo igual. Olha só, ó, aqui, ó. E os atos eu vou colocar em vermelho, que aí vai ficar bom para destacar, ó. Enunciativo, negociais, que é o que a gente está falando agora, beleza? Vamos lá. Permissão é uma negociação. Né? Permissão para executar determinada tarefa, né? Permissão para, sei lá, abrir um quiosque, não sei. É uma tarefa. Eu chego lá para a administração e digo, quero fazer isso. A administração, você quer fazer, guerreiro? Quer abrir um açougue? Beleza. Mas para abrir esse açougue, para ter a minha autorização, eu quero que seja fiscalizado pelo bombeiro para saber se tem segurança. Eu quero que seja fiscalizado pela vigilância sanitária. Eu quero que seus funcionários eles estejam registrados. Eu quero que você tenha, né, um plano de contingenciamento. Negociação. Aí eu te dou a autorização, beleza? Nomeação. O cara passou no concurso. O cara passou no concurso, por exemplo. Ele vai ser nomeado. Aí você vai chegar lá e vai ser nomeado de qualquer jeito? Não. Passou no concurso? Pô, legal pra caramba. Agora você vai me provar que você é você. Se você provar que você é você, que você fez o curso que diz que fez, tá? Se você provar que você não tem nenhuma restrição na fazenda, na justiça criminal, na justiça federal, se você provar pra mim que não tem problema nenhum com a administração pública, eu vou te dar a sua posse, tá? A gente vai lá te nomear de fato como servidor público, tá? É uma negociação também. Exoneração a pedido. Exoneração a pedido é diferente, por exemplo, aí é complicado, eu vou tratar do geral para vocês entenderem. Existem duas formas de você sair da administração pública. Não, existem mais, eu vou falar de duas específicas. Uma das formas de você sair da administração pública é pela demissão. Demissão é que você fez besteira, né, guerreiro? Não podia fazer, você foi lá e fez, a administração pública te demitiu, beleza? E outra é pela exoneração a pedido, que é quando você chega para a administração e fala, ó, passei em outro concurso, vou ter que sair desse para assumir o outro. É uma exoneração a pedido. A galera fala assim, não, beleza. Ué, mas aguenta mais uma semana, que aí semana que vem você assume, só para não deixar a gente na mão? A negociação, tá? Então, a exoneração é um pedido e a aceitação da administração pública. Os dois, né, participam da decisão. Agora vamos lá. Wender. Então não precisava colocar a pedido, poderia ter colocado só exoneração. Sim, mas por uma questão de especificar o fato,
colocar exoneração a pedido. Por quê? Porque quando o cara sai, ele é demitido da administração pública, ela é sinonimamente chamada de exoneração também. Então ia dar confusão se a gente só coloca exoneração. Então colocou a exoneração a pedido porque a outra é demissão, mas muita galera chama de exoneração também. Entende que é um vocábulo que traria confusão? Então, para não ter confusão, vai ser exoneração a pedido e a outra eu vou chamar de demissão. Ué, mas a outra também é chamada de exoneração. Sim, mas é a exoneração da administração pública sobre o particular, ele foi demitido, tá? A demissão pode ser um sinônimo de exoneração, beleza? Só para constar no fato. Show de bola. E aí a gente tem a licença e a admissão. Admissão é legal, né? Eu quero ser enfermeiro. Você quer ser enfermeiro? Você tem um curso superior? Você tem pós-graduação? Você tem experiência? Você tem um currículo? Tá? Agora, cumpriu esses requisitos, você vai fazer um teste aqui. A gente vai ver se você consegue ser um profissional de saúde, tá? É uma negociação também, para admissão. Beleza? Ordinatório, tá? Ordinatório. Ordinatório vocês vão lembrar, Caio pode. Vão lembrar que Caio pode. São as circulares, são os avisos, são as instruções, são as portarias, são os ofícios e são os despachos, tá? E os despachos. Galera, para pensar que os ordinatórios é a administração pública disciplinando todo mundo, tá? Ela tá controlando você, ela tá dizendo, vai fazer assim, vai fazer assado, tá? A partir de agora, vocês têm que fazer isso. E se não fizer, cuidado. Pode não dar certo no final, tá? Tem a responsabilidade. Se você não fizer, às vezes no final não vai dar bacana, tá? Esses são os atos ordinatórios, tá? São os atos ordinatórios. E a gente tem os atos normativos, tá? Os atos normativos, eu quero que vocês pensem em rede, tá? Que é uma mnemônica também. Rede em rede. É os atos normativos. Wender, quais são? Regimento, decreto, instrução normativa, resoluções e deliberações. Para pensar que ele mexe na estrutura. Ele mexe na estrutura da repartição ou de toda a administração, tá? Ou de toda a administração. Dito isso, eu volto para você e falo, essas são as espécies de atos administrativos. A gente tem os enunciativos, a gente tem os negociais, a gente tem os ordinatórios, a gente tem os normativos e a gente tem os normativos, que é o nosso último, tá? Essas são as espécies de atos administrativos. Wender, como é que a galera vai cobrar isso na prova? Um jeito de ferrar você. Eles vão falar assim, a exoneração a pedido é que espécie de ato administrativo? Vai colocar lá, iniciativa, negocial, ordinatório, normativo. Se você não souber a resposta, não conseguir ter decorado isso daqui, você faz uma associação, eu falei exoneração a pedido? Falei isso, né? Exoneração a pedido? Peraí, exoneração a pedido quer dizer que o cara pediu para a administração pública e a administração pública deu. Peraí, se ele pediu e a administração pública deu, é negocial. E é negocial, tá? Uma circular. Uma circular é uma ordem que é dada dentro de uma repartição, então é ordinatório. Tá vendo que dá para ir chutando? Uma certidão. Peraí, uma certidão é o reconhecimento de um direito de um particular, de informação, de um direito. Então, se é se a administração pública dizendo, fazendo fé, né, sendo testemunha do particular, são os atos iniciativos. Tá vendo que dá para ir chutando, dá para ir chegando? Então, assim, não é decorar. Decorar, bacana, você acerta essa questão tranquila, mas é mais entender do que decorar, aí você consegue chegar melhor. Beleza, dito isso, a gente tem que falar também da classificação dos atos administrativos. Passa a falar da classificação dos atos administrativos. Aqui é que mora os problemas, tá? Então, antes disso, eu acho que a gente consegue falar muito bem de uma forma fácil para a gente definir qual é a classificação dos atos administrativos. Não é difícil, é tranquilo, vocês vão conseguir matar de letra, tá? A classificação, essa é a nossa última parte, tá? Classificação dos atos administrativos, tá? Classificação dos atos administrativos. Vamos colocar aqui vermelho.
Classificação. Classificação. A gente tem os atos gerais e a gente tem os atos individuais. A gente tem os atos simples. A gente tem os atos complexos. Beleza? A gente tem os atos simples e a gente tem os atos complexos. Deixa eu ver se tem mais. Atos simples, atos complexos. Eu acho que é só isso, não é isso? Classificação. Manifestação de vontade, abrangência simples. Ah, tá. Tem um simples. Deixa eu descer aqui que vai ter mais. Simples, complexos, compostos. Compostos, a gente tem interno, externo. A gente tem um interno, externo. A gente tem um vinculado e discricionário. A gente tem os atos de gestão. A gente tem o de gestão de império, expediente ou rotineiro. Então, esses são os atos, tá? Esses são a classificação dos atos administrativos. É grandão? É, claro que é. É difícil? Não, não é não. Vocês vão conseguir matar só pela interpretação. Atos gerais é para qualquer pessoa, para qualquer pessoa, tá? Então, ó, um ato geral que eu posso dar um exemplo é uma placa que fala que a velocidade máxima é 50 km por hora. Se a velocidade máxima é 50 km por hora, ela vale para o João, para a Maria, para o governador do estado, para o secretário de saúde, ela vale para todo mundo, tá? A partir do momento que coloca que a velocidade máxima é 50 km por hora, ela é 50 km por hora. Ato individual são sujeitos específicos, tá? Sujeitos específicos. Quer um exemplo disso? Específicos. Quer um exemplo disso? Uma nomeação para concurso público. Imagina que um concurso público, a gente vai nomear 50 servidores para serem servidores públicos. A gente vai colocar 50 servidores. Wendel, então aí é um ato geral. De jeito nenhum, é um ato individual. Porque apesar de ser 50 servidores públicos, esses 50 eu sei falar quem que é. Tem uma lista ali com o CPF e com o nome dele, com data de nascimento. Então acaba que esse ato é chamado ato individual. Ato simples, ele nasce e acaba com a mesma pessoa, tá? O ato simples, ele é um ato que nasce e acaba com o mesmo ente. Por exemplo, a administração pública, ela fazer uma portaria, ela nasce e começa com a mesma pessoa, tá? É um ato simples, tá? Tem mais, Wender? Tem os atos complexos, tá? Os atos complexos. Os atos complexos são aqueles atos que eu preciso de duas pessoas para fazer o ato acontecer, tá? Eu preciso de duas pessoas para fazer o ato acontecer. É o chamado ato complexo. Eu pego o complexo e fico imaginando o sexo. Por que o sexo, né? O sexo que duas pessoas tem que ter. O sexo tem que ter pelo menos duas pessoas, né? O sexo tem que ter pelo menos duas pessoas. Então, os atos complexos eles têm que ter pelo menos duas pessoas para conseguir ser feito. Quer um exemplo disso? Vamos lá. O presidente da República, que é o chefe do Poder Executivo, ele tem a autonomia de indicar um ministro para o Supremo Tribunal Federal. Não é isso? Quando ele indica um ministro para o Supremo... Não, aí eu estou indo por um outro caminho, eu tenho que voltar. Eu vou deixar esse exemplo para o composto. Vamos pegar um outro exemplo. Eu juntei o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação para fazer uma campanha de conscientização das drogas. O Ministério da Saúde e o Ministério da Educação se juntou para fazer uma campanha de orientação. Ó, são duas pessoas que se uniram para fazer um ato. Agora volta de novo. O presidente da República, chefe do Poder Executivo, indica um nome para ser o ministro do Supremo Tribunal Federal. Esse nome será sabatinado e votado pelo Senado Federal. Então, ó, o presidente da República, chefe do Poder Executivo, ele manda o nome lá para o Poder Legislativo, que é o Congresso Nacional, que é os senadores. O Congresso Nacional falou, ok, o cara vira presidente, ele vira ministro do Supremo Tribunal Federal. Agora, vamos andar para trás e olhar o que aconteceu aqui. Ó. O presidente decretou que aquele vai ser o nome, foi um ato. O Congresso Nacional avaliou, sabatinou e votou, é um outro ato.
Olha o que eu tenho aqui. Eu tenho 2 atos por 2 agentes em 2 momentos diferentes. Nesse caso, eu tenho os atos compostos, tá? Esses são os atos compostos. Foram 2 agentes em 2 momentos diferentes. Wender, pode ser 3 agentes em 3 momentos, em 2 momentos, em 4 momentos? Pode, tá? Pode, é mais que um, tá? Pelo menos 2 agentes em mais de 2 momentos ou em 2 momentos que tomou o ato. Isso são os atos compostos, beleza? E aí a gente olha para os atos internos. Ó, isso aqui eu não vou nem... isso aqui já... Acho que não vale nem a pena ficar maçante nisso. Ato interno, dentro da administração. Ato externo, fora da administração, tá? Atos que são tomados ao longe, isso nem cai em prova, isso é só para nível de conhecimento. Ato vinculado, obrigação de fazer o fato conforme está descrito na lei, eu não tenho margem de escolha. Discricionário, eu tenho margem de escolha, tá? Eu tenho uma margem de escolha pequena, vou usar o critério do homem médio. Ato de gestão, Wender, eu quero que você pegue essa mesa e coloque ali. Ato de gestão. O cara vem e me pede férias. Eu vou lá averiguar se ele tem o direito a férias, dou as férias para ele. É ato de gestão. É ato do dia a dia, tá? Atos de império. É a administração pública colocando, impondo ao particular um determinado fato. A partir de hoje, essa rua, você não pode transitar mais que a gente vai reformar essa rua. E se o cara quiser passar? Bom, aí a gente pode utilizar até a força, tá? Porque são atos de império, tá? Atos de expediente ou atos rotineiro. Cara, atos de expediente é digitar um documento. São coisas do dia a dia, coisas que não fazem sentido. Então isso aqui é muito simples, tá? Muito simples. Isso daqui só de você ler você consegue matar. As lá em cima a gente matou. Então, ó, a gente falou da classificação dos atos. Deixa eu tirar essa imagem aqui que me ajuda. Deixa eu só voltar essa imagem. Que vai ficar massa aqui, ó. A gente falou o que é ato administrativo. A gente falou os atos vinculados e os atos discricionários. Atos vinculados, atos discricionários. A gente falou dos requisitos, o que é um ato administrativo. A gente falou dos entes e dos órgãos. A gente falou da teoria do órgão de Otto Bismarck, tá? A teoria do Otto, que é a teoria do órgão, que é lá da Alemanha, que traz pra gente, que fala que a pessoa jurídica tá ligada à pessoa a quem ele deu causa, que o órgão não tem personalidade jurídica. Quem tem personalidade jurídica é o agente, é a pessoa jurídica, tá? Seja pessoa jurídica de direito público, seja pessoa jurídica de direito privado, tá? Ela é que tem personalidade jurídica. Personalidade jurídica, eu falei para vocês que é o ato de você ser réu ou autor de uma ação penal e que você tenha bens. Basicamente é isso, tá? Não vou aprofundar mais do que isso, porque só isso já basta, tá? Você saber que a pessoa responde pelos seus atos, que ela pode ingressar com uma ação, ser réu de uma ação e que ela pode ter bens. Isso é a tal da personalidade jurídica. A administração pública tem personalidade jurídica? Tem. O Wender tem personalidade jurídica? Tem. Uma criança de 5 anos? Não tem. Um cachorro? Não tem. Um cavalo? Um gado? Não. Aí não tem, tá? Personalidade jurídica. Dito isso, eu falei para vocês do ato administrativo. Eu disse para vocês que o ato administrativo ele não precisa ser por escrito. Eu disse para vocês que o ato administrativo não precisa nem ser vocalizado, não precisa nem ser falado. Um simples gesto pode ser interpretado como um ato administrativo. Eu disse para vocês que dos atos administrativos a gente tem os requisitos do ato administrativo, aquilo que fundamenta o ato administrativo, que é competência, finalidade, forma, motivo, objeto, que eu chamei de COFINFOMOB. Eu tenho os atributos do ato administrativo, que é a presunção de legitimidade, autoexecutoriedade, tipicidade, imperatividade, são os atributos do ato administrativo e frisei que nem todos os atos administrativos vai ter a autoexecutoriedade, que é o agente fazer valer a lei naquele momento, sem perguntar a opinião do judiciário, tá? Nem todos têm. Por exemplo, a vigilância sanitária, na hora que aplica uma multa, ela não vai executar a multa na hora. Diferente de um policial que decreta uma prisão em flagrante e se o cara não se render, ele vai fazer valer por meio da força, beleza? Eu falei para vocês das espécies de ato administrativo, tá? As espécies negociais, ordinatório, enunciativos e negociais, tá? A gente falou das espécies de ato administrativo e a gente terminou com a classificação dos atos administrativos. A gente falou isso, não falou? A gente falou da classificação dos atos administrativos, atos simples, atos complexos, atos compostos, atos de império, atos de gestão, atos de expediente ou rotineiros, tá? Atos de expediente ou rotineiro. A gente tocou de novo no vinculado e discricionário, sempre tem isso em mente, tá? Vinculado e discricionário, tá? E a gente para por aqui, beleza? Então a gente deu uma repaginada. O que eu vou fazer agora?
Eu vou preparar um material com questões, vou separar muitas questões para vocês sobre atos administrativos, tá? Atos administrativos eu vou mandar para vocês. Na próxima aula, a gente vai ver a morte do ato administrativo, tá? A gente vai ver como que um ato administrativo morre, tá? Ele morre por prescrição, ele prescreveu, né? Caducou, caducidade, né? Invalidou, ele está invalidado, ele está anulado, tá? Convalidou, um outro órgão veio e reformou esse ato administrativo, tá? Anulou o ato administrativo, revogou o ato administrativo, né? Como é que esse ato está morrendo, tá? Como é que esse ato chegou no final? Como que ele terminou, parou de produzir seus efeitos, tá? E a gente vai falar da competência do ato administrativo quando ela é criada de modo ilegal. Quando ela é criada de modo ilegal. Agora parece confuso, mas depois vocês vão ver que é fácil pra caramba, tá? Então, ó, espero vocês na próxima aula, leiam o material, vou disponibilizar o vídeo, vou disponibilizar o material em PDF e vou fazer questões para vocês praticarem. Beleza, Ademar? Beleza, galera? Então, é isso. Galera, até a próxima. Foi um prazer incomensurável. Espero que vocês tenham gostado, tá? Foi legal pra caramba. Gostei pra caramba, viu? Eu gosto muito de falar sobre atos administrativos. É uma matéria bem gostosa de estudar, não é estressante. Não é que nem matemática, né? Matemática é um porre. Nossa, matemática é chata. Agora, ato administrativo é legal, tá? Então, a gente se encontra na próxima aula. Um abraço pra vocês. Eu vou deixar o material disponível pra vocês, beleza?